Portanto, na esfera internacional, aquela pergunta que nós nos colocamos desde o início da nossa conversa sobre: será que os direitos humanos, eles têm sua proteção apenas na esfera nacional ou também na esfera internacional? Porque, é claro, há sempre uma colocação importante a se fazer que o sujeito, e esta colocação foi fundamental para que se criassem órgãos de proteção internacional dos direitos humanos, a colocação de que o ser humano, ele é um sujeito de direitos, um cidadão de direitos, ainda que ele se encontre fora da sua nação. E tanto mais em um momento globalizado, de sociedade globalizada, em que o sujeito cidadão se locomove sempre de uma nação, de um país para outro. Ora, se ele se move de um país, de uma nação para outra, ele é um sujeito de direitos mesmo não estando na sua nação. Portanto, esses direitos precisam lhe ser garantidos. E aí nós percebemos a importância, e eu quero retomar, da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Por quê? Ela conscientiza os estados que fazem parte da Organização dos Estados Americanos, ela conscientiza sobre os direitos humanos fundamentais, ela também cobra desses estados que esses direitos sejam respeitados e também preservados, e é claro, ela tramita petições que são feitas pelos cidadãos, pelas pessoas, sobre os direitos que por vezes se sentem violados, se sentem ameaçados esses direitos. Claro, sempre esgotando-se as possibilidades dentro do próprio Estado-nação, porque ele é o primeiro responsável por proteger esses direitos fundamentais. Mas, caso isso não aconteça, é claro que a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, avaliando e percebendo que este direito está sendo violado, ela também vai cobrar do Estado-nação ao qual a pessoa pertence a proteção desse direito fundamental. Então, vai cobrar, de alguma forma, as mudanças, as melhorias, para que esse direito seja preservado, para que esse direito seja protegido, já que é um direito fundamental do ser humano. Mas nós temos ainda a Corte Europeia dos Direitos Humanos. Mas o que é a Corte Europeia dos Direitos Humanos? Portanto, faz parte agora da Europa, ou seja, do Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos. A esse sistema, a essa Corte Europeia dos Direitos Humanos, justamente todas as ONGs, ou seja, as organizações não governamentais, as pessoas, cidadãos, poderão queixar-se de algum direito que esteja sendo violado. Mas, detalhe, a primeira coisa a ser feita nesse caso é buscar uma conciliação amigável entre as partes, de modo que não se vai já, em primeira instância, digamos assim, aplicar uma ou outra punição, mas buscar uma conciliação amigável para que este direito seja respeitado ou seja devolvido. Se não houver esta comissão, se não houver esta conciliação amigável, aí sim se buscam outras formas de proteção a esse direito. Até mesmo aplicando alguma punição, aplicando alguma multa, reivindicando que este direito seja respeitado. Portanto, o que se busca é sempre uma conciliação amigável. Então, se há a Organização Interamericana dos Direitos Humanos, há também a Corte Europeia dos Direitos Humanos. De forma que na esfera internacional, o sujeito, de alguma maneira, sempre vai ter a que se reportar no caso de se sentir violado em seus direitos. Portanto, sempre é necessário fazer todo um caminho para compreender o que são os direitos humanos, qual é a base dos direitos humanos, que você pode perceber ao longo de nossas aulas. A base dos direitos humanos está justamente naquela fala sobre evitar o abuso de poder, evitar o poder arbitrário, basear-se nas leis,
Justamente para quê? Para que o Estado seja um Estado de direito. Esse Estado de direito seja baseado na Constituição, portanto, leis constitucionais, que estas leis sejam feitas para todos e que, portanto, protejam os direitos fundamentais do ser humano, que, por sua vez, também é um cidadão. Portanto, se ele tem liberdades públicas, ou seja, ele precisa ter garantido o seu direito, a sua liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, segurança e outras liberdades, também o Estado tem para com ele alguns deveres, mas ele também tem direitos econômicos, direitos sociais, justamente evitando os desníveis sociais. Ele tem tantos direitos, tantas liberdades como ser humano e também enquanto cidadão. Para compreender o quê? Como, e isto nós fomos realizando ao longo do processo, como na sociedade brasileira, influenciada também por outros modelos, há mecanismos que são aplicados para que as leis realmente protejam os direitos fundamentais do ser humano. Por quê? Porque é justamente daí que vem a importância da constitucionalidade da lei, para que os direitos deste ser humano e deste cidadão sejam preservados e sejam respeitados por estas leis. Portanto, você pode perceber, e toda essa fala eu estou fazendo para chegarmos depois a conversar sobre o Tribunal Penal Internacional. E o que significa o Tribunal Penal Internacional? Porque a este tribunal a Constituição brasileira adere, e ela adere, tanto que em seus artigos está este contrato, este acordo com o Tribunal Penal Internacional, se submetendo a esse Tribunal Penal Internacional. Mas tudo isso por quê? Primeiro é preciso entender que na própria sociedade brasileira há toda esta preocupação de que as leis sejam feitas com base na Constituição, que elas respeitem e protejam os direitos humanos, e por isso o direito brasileiro se utiliza de alguns mecanismos importantes, e você já pôde perceber, o habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, sempre sabendo que o direito, que a lei, que os que vão aplicar esta lei e também os que vão julgar os atos perante a lei estão com um foco, um olhar na justiça, um foco, um olhar no direito humano, nos direitos dos cidadãos, na ética, portanto. E desta forma, entendendo que no Brasil há esta proteção, você também pode compreender que internacionalmente, no caso, pela Organização das Nações Unidas, que é responsável pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na qual estão inscritos esses direitos do homem e do cidadão, é importante perceber que há essa preocupação de que se o ser humano, se o cidadão não se encontra no seu Estado-nação, portanto, no direito brasileiro, na sociedade brasileira, mas ele se encontra em outra nação, ele também internacionalmente vai ter proteção aos seus direitos fundamentais. E aí você viu a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, dos Estados Americanos, Organização dos Estados Americanos, a que o Brasil também adere, esta comissão que quer conscientizar, que quer preservar esses direitos, que tramita petições, caso esses direitos sejam violados. Também a Comissão Europeia dos Direitos Humanos, no caso, que também permite que os cidadãos, que as ONGs se queixem sobre alguma violação, buscando uma conciliação amigável, caso não haja esta conciliação amigável, aplicando determinadas punições, até mesmo multas, para que esses direitos sejam devolvidos a este ser humano, a este cidadão que se sente violado. Portanto, o que nós traçamos no nosso curso de Direitos Humanos e o que estamos traçando não são fatos isolados. Desde o que são direitos humanos, de onde nascem, qual é o papel das leis e da Constituição perante os direitos humanos, qual é o papel do direito brasileiro perante a Declaração Universal dos Direitos Humanos e qual é o papel do direito internacional. Portanto, o foco são os direitos humanos, mas ao redor deles há todo um contexto
que nós estamos estudando e retomando para que seja sempre melhor compreendido.